O cacau é nativo da Amazônia e ganha cada vez mais importância na região. Os pomares comerciais estão crescendo principalmente no Pará. Nos últimos anos, o estado passou a Bahia e se tornou o maior produtor de cacau do Brasil. Veja os motivos dessa expansão na reportagem de Fabiano Vilela e Rogério Rocha. O cacau fez a fama de um dos paraísos do Nordeste brasileiro. Garantiu lugar na história para Ilhéus e outros municípios do sul da Bahia. Não só na história, na literatura de Jorge Amado, em minisséries. Isso é a plantação de cacau. Telenovelas. Então me levante os dois e me cubra esse terreno. Durante muito tempo, falar de cacau no Brasil era lembrar da Bahia. Mesmo com a decadência da cultura provocada pelo fungo da vassoura de bruxa, que dizimou boa parte das plantações no fim da década de 80, o estado seguiu firme como principal produtor de cacau do país. Mas em 2017, pela primeira vez, perdeu o posto. O Pará foi chegando e hoje divide o protagonismo da produção brasileira com a Bahia. O cacau movimenta quase R$1 bilhão por ano no Pará. Segundo estimativas da CEPLAC, a Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, os paraenses devem colher 135 mil toneladas de cacau em 2019 e os baianos 127 mil. A gente fala no retorno do cacau para suas origens. O agrônomo Paulo Henrique dos Santos, um dos coordenadores da CEPLAC no Pará, explica que, por ser nativo da Amazônia, o cacau encontra aqui tudo o que precisa para se desenvolver. A cultura do cacau ela está estabelecida no mundo em torno de 20 graus acima, 20 graus abaixo da linha do Equador. Então, e o Pará está bem nesse centro. Quer dizer, nós temos condições naturais bastante favoráveis, de clima e solo principalmente. A área de cacau da Bahia ela é praticamente 3 vezes maior do que a nossa, mas a produtividade do Pará é 3 vezes maior do que a da Bahia, então isso aqui coloca o Pará, inclusive, na liderança em termos de produção. Outros fatores contribuíram para que o cacau deixasse de ser explorado no Pará de forma extrativista. Um deles é a atuação da CEPLAC no desenvolvimento e distribuição de sementes mais produtivas e resistentes. Mesmo quando a CEPLAC não tinha estrutura na Amazônia ainda, já fornecíamos esse insumo de alta performance na região amazônica. E tem mais. No Pará, fungos como o da vassoura de bruxa não causam tanto estrago. Como nós temos aqui praticamente só 2 estações bem definidas, inverno e verão, nós temos mais facilidade de controlar essas enfermidades. Mas olha, não foi nada disso que atraiu o seu Hélio do Trevisan para as lavouras. Uma das coisas que me motivou foi trabalhar na sombra. Eles diziam, não, o cacau cresce e a gente vai trabalhar na sombra. Eu digo, bom, então eu vou nessa. Seu Hélido é um dos pioneiros da produção comercial de cacau no Pará. No rastro da abertura da rodovia Transamazônica, o gaúcho de Tenente Portela chegou aqui em 1972, na companhia de 9 irmãos. 2 anos depois, soube que o governo andava oferecendo incentivos para quem quisesse plantar cacau na região. O pessoal da Emater veio atrás, dizendo que vários agricultores tinham desistido e que a semente estava chegando e ele podia fazer o meu projeto. Desde que eu fizesse o viveiro dentro de 3 dias para colocar a semente que estava chegando. Eu digo, mas eu faço mesmo. Gente, vamos amontoando aqui. Hoje, seu Hélido cultiva 50 mil pés de cacau em uma lavoura de 65 hectares no município de Medicilândia. Alcança uma produtividade de dar inveja, 1,5 kg por pé, meio quilo a mais do que a média do estado. Vai pegando já. Ele diz que parte do sucesso se deve aos tratos culturais, poda, adubação e também ao fato de ter aprendido a driblar as muitas oscilações do mercado. E eu comecei a observar que se eu cuidar o cacau quando o preço está baixo, quando melhorar o preço, o meu cacau está produtivo. Em 1 ano, 2 anos seguidos, eu recuperava tudo. Mexer com cacau dá trabalho. O pico da safra vai de maio a setembro, mas tem fruto no pé o ano todo. A colheita é manual. Aqui, ó. Tem que passar derrubando, Cabeça aí. recolhendo e amontoando.
Na roça mesmo, a turma já quebra o fruto e retira as amêndoas. Para dar conta do serviço, seu Hélido conta com o trabalho dos chamados meeiros. É uma troca. Eu tenho a lavoura, né, eu formei tudo, aí eu coloco uma família para trabalhar. Aí ele tem 50% do que produz. Atualmente o senhor trabalha com quantas famílias aqui? 9 famílias, mais eu dá 10. As amêndoas que saem do campo ficam nesses coxos, onde acontece o processo de fermentação. Depois secam em terreiros como esse, chamados também de barcaças. Mexendo à base de 5 dias. Quase tudo que seu Hélido produz vai para uma grande beneficiadora que exporta cacau. De uma pequena parte da produção, a família extrai a polpa do fruto para fazer suco e o chamado mel do cacau, que nas mãos da dona Odete, esposa do seu Hélido, vira geleia e licor. É simples, é mel de cacau e açúcar. A senhora tem uma ideia de quantos litros de mel utiliza para produzir a geleia e o licor? Mais ou menos uns 60 litros por mês. É uma coisa que a gente está aproveitando, porque esse mel do cacau é uma coisa que vai fora. É descartado. É. Deliciosa, dona Deodete. Todos que experimentam gostam. Mulher, marido, filhos. O trabalho nas lavouras de cacau vai passando de geração em geração e ocupa uma área cada vez maior no estado. Segundo a CEPLAC, são quase 193 mil hectares plantados com fruto, um crescimento de 25% em 5 anos. A expansão das lavouras de cacau na Transamazônica vem ocorrendo nas chamadas áreas alteradas, onde a floresta foi desmatada para a extração de madeira, para virar pasto, mas ainda tem capacidade de regeneração. Toda essa área, por exemplo, antes ocupada por um rebanho, voltou a ter vida e produtividade com um plantio de mais de 13 mil pés de cacau. A lavoura pertence a um dos filhos do seu Hélido, Sérgio Trevisan, 35 anos, formado em administração e apaixonado pelo campo. É bom estar dentro da roça para a gente estar acompanhando mais o serviço, né? Como o cacau precisa de sombra, os agricultores costumam primeiro plantar bananeiras, para garantir a sobrevivência das mudas e uma renda rápida. Depois, a floresta se regenera e faz a cobertura necessária para o desenvolvimento dos cacaueiros. Às vezes, é preciso enriquecer a área com um plantio de espécies nativas, para conseguir a sombra definitiva. 30 anos com pastagem, ela já sugou muitos nutrientes da terra. Então, inclusive, a formação da roça de cacau foi mais lenta, comparado com uma área nova. Como é que é a vida aqui no campo, assim? A maior qualidade do cacau é a questão da venda, independente de preço, que o preço varia conforme a bolsa. Mas o que você produzir, você consegue vender. Eu me sinto muito satisfeito. Se eu pudesse nascer de novo e fazer tudo de novo, eu fazia. Os pomares de cacau estão ganhando espaço em pequenas propriedades da Amazônia. Mas os agricultores sofrem com a falta de assistência técnica. Para driblar as dificuldades, produtores do Pará montaram cooperativas. Algumas já fabricam seu próprio chocolate e outras apostam no cacau orgânico certificado. Na Bahia, historicamente, o cacau foi cultivado em grandes fazendas. Mas aqui, o perfil das propriedades é diferente. O cacau aqui no Pará é cultivado principalmente em pequenas e médias lavouras, de 10 a 50 hectares. Mais de 90% da produção vem da agricultura familiar. São produtores como o seu Rogério, que trocou a cidade pelo campo, apostando no crescimento das plantações do fruto. O agricultor de 50 anos chegou ainda bebê ao município de Altamira, no Pará, e fez a vida na cidade. Há 10 anos, decidiu voltar para o campo. Cultiva 10 mil pés de cacau, num lote de 5 hectares, no assentamento Itatá, um lugar que até hoje tem estradas precárias, difícil acesso à saúde e educação e quase nenhum sinal de internet ou telefone. Muitos me chamaram de louco, disseram que eu estava perdendo o juízo, o cara com 40 anos de idade. E hoje, eles, quando vêm aqui, me elogiam, me abraçam, que eu consegui, né? Seu Rogério é casado, tem 2 filhos, mas passa a maior parte do tempo sozinho. A grande dificuldade para mim é a ausência de meus filhos, né? Que eles crescem um pouco longe de mim.
e eu fico... Desculpe aí, gente. Desculpe. Uma vez por mês, seu Rogério vai ver a família na cidade. E nas férias escolares, são eles que vêm para cá. Fica muito ansioso para chegar esse mês, para poder a gente ficar junto, né? Porque a senhora leva quanto tempo, mais ou menos, de Altamira até aqui? A gente sai de lá 10 horas da manhã, chega aqui 6, 6h20. Quando a família está toda aqui, é uma alegria. Para mim é um prazer, eu não tenho nem palavras para descrever. Canta! Isso... Canta, Seu Rogério está satisfeito com a produção, mas ainda espera que as coisas fiquem mais fáceis por aqui. Nós não somos enxergados, infelizmente. Teve muitos amigos que vieram comigo e desistiram pela dificuldade. Dificuldade para escoar a produção, dificuldade de um apoio técnico. Por muito tempo, esse apoio veio da CEPLAC. Agora, não mais. Isso, infelizmente, é uma verdade, é uma realidade. Então, para se ter ideia, a CEPLAC ela não contrata ninguém desde 1986. Hoje nós temos unidade da CEPLAC e não temos sequer um profissional. Então, o produtor hoje ele está muito carente. E ele, às vezes, está plantando cacau lá sem o mínimo de orientação. Começaram a partir de 76. A CEPLAC hoje concentra seus esforços para manter a produção e distribuição das chamadas sementes híbridas de cacau. Uma planta híbrida é um cruzamento de um cacaueiro. Por exemplo, eu tenho uma planta-mãe produtiva, muito produtiva, e que não é tolerante à vassoura. E aí eu coloco do lado dela uma planta que é tolerante à vassoura, mas tem uma produtividade mais baixa. Nesse cruzamento vai sair uma planta, pegou da planta-mãe a produtividade e a tolerância da planta-pai. Aí vai sair um híbrido talvez até mais produtivo do que a planta-mãe. Todo ano, os produtores recebem sementes dos 30 híbridos produzidos nas estações experimentais da CEPLAC. Qual a importância de entregar para o produtor rural sementes de cacau variadas? É a questão das doenças e pragas para que você tenha uma variabilidade maior genética dentro da sua lavoura. Com essa diversidade, hoje, um fungo novo dificilmente acabaria com toda uma lavoura, como aconteceu no passado. Vai em sacos de 3.200 sementes, 80 frutos. Em cada saco desse vai todos os híbridos. Toda essa variedade veio de um tesouro guardado na região metropolitana de Belém. O Banco de Germoplasma do Cacau, resultado do esforço de gerações de cientistas que percorreram a floresta em busca do maior número de indivíduos da espécie Theobroma cacau. Aqui é onde está toda a riqueza de diversidade genética do mundo para essa espécie. Então hoje nós temos aqui aproximadamente 55 mil plantas de cacaueiro. 2.500 são exatamente diferentes uns dos outros. Essa que é a preciosidade que nós temos hoje. Preciosidade que também necessita de recursos. Todos esses cacaueiros diferentes que formam o banco de germoplasma exigem cuidados diários. E hoje, falta gente aqui também. O esforço que foi feito pelo governo brasileiro até este momento de manter um banco de germoplasma de cacau não pode ser desperdiçado absolutamente, para que as descobertas que estão por vir sejam feitas. Uma das saídas encontradas pelos produtores para driblar a falta de investimento oficial na expansão da cacauicultura no Pará foi a formação de cooperativas. Aparentemente ele está um cacau muito bom. Em Medicilândia, um grupo de agricultores está beneficiando o cacau para fabricar seu próprio chocolate. O ato de cooperativismo aqui para a nossa região no norte, ele é de grande importância, né? Porque se fosse só eu buscar um mercado desse, só eu querendo construir uma fábrica de chocolate aqui, o sonho não se realizaria, não sairia do papel. O presidente da cooperativa é seu Katsuohikau Kawai. Conhecido por Jorge, porque na época que chegamos no Brasil, o pessoal achava difícil, foi batizado com o nome de Jorge. Seu Jorge conta que a cooperativa foi criada em 2010, depois que uma usina que comprava cana-de-açúcar na região faliu. Era uma alternativa para reaproveitamento das áreas que foram desmatadas por cada cana, né? Então nós reunimos esses 40 associados e
fundamos uma cooperativa. E por que investir numa fábrica de chocolate? Porque era uma maneira melhor de ter uma verticalização, desde o plantio até a comercialização de produto industrializado. Não foi muito fácil, não. E até hoje nós estamos aprendendo. É que chocolate bom depende de cacau bom, beneficiado de forma adequada. Aqui, as amêndoas passam por um rigoroso teste de qualidade. Se a amêndoa não é boa, ela é descartada mesmo. A agrônoma Hélia Félix é a responsável técnica da cooperativa. Ela retira uma amostra de todos os lotes entregues pelos produtores e avalia teor de umidade, cor, aroma e, principalmente, o nível de fermentação das amêndoas. Ela vai ser uma amêndoa muito mais palatável quanto maior o grau de fermentação. O sabor, o aroma e a cor vêm da própria amêndoa e não de químicos. Quando a fábrica começou a funcionar, ela utilizava apenas 2 toneladas de cacau por ano. Hoje precisa de mais de 50. A cooperativa já tem 4 lojas no Pará e ainda fornece chocolate para um dos restaurantes mais famosos do Rio de Janeiro. Inclusive foi apresentado em Paris, nossa amêndoa foi classificada um dos melhores, 10 melhores do mundo. O Pará tem tudo a crescer com isso. O que também vem crescendo no estado é a produção de um outro tipo de cacau. Quase todo o cacau produzido no Pará vem de lavouras que utilizam métodos convencionais. Mas existe um pequeno grupo de agricultores que se diferencia. Trabalha com os princípios da sustentabilidade e da excelência, que são fundamentais para atender uma indústria que vem crescendo no Brasil e no mundo, a de produtos orgânicos. 4 cooperativas trabalham nesse sistema. Já são 150 famílias envolvidas na produção de cacau orgânico no Pará. Já nasci aqui na comunidade, né? Famílias como a do seu Raimundo Silva, que desde 2002 cultiva cacau numa área de 12 hectares no município de Uruará. Nós já vínhamos trabalhando no sistema natural, né? Sem uso de agrotóxico, né? Sem herbicida. Isso desde 2002, mas iniciou o processo de forma organizada já em 2005, 2006, através da cooperativa da produção orgânica. A família do seu Raimundo cultiva 11 mil pés de cacau, que produzem entre 10 e 12 toneladas de amêndoas por ano. A produtividade na área dele não perde muito para a média das lavouras convencionais. Para adubar o solo, ele prepara uma biocalda, um fertilizante natural que, entre outras coisas, leva esterco, melaço, pó de rocha, umbigo de bananeira e folhas de urtiga. E depois de aplicar os fertilizantes, também tem o defensivo natural, que é a biopeixe. Já o biopeixe, como o próprio nome diz, é feito com restos de peixe. É um produto muito eficiente, um inseticida natural para controle de praga. Além de não usar agrotóxicos, seu Raimundo explica que precisa fazer um beneficiamento cuidadoso da amêndoa para conseguir a qualidade exigida pelos clientes. Não dá para fazer qualidade junto com o mesmo fruto que foi encontrado com defeito, que tinha vassoura de bruxa, ou então um fruto que foi cortado, entra o oxigênio, então interfere na fermentação. A gente separa ele para ali para não correr esse risco. Folhas de bananeira nos coxos ajudam a melhorar o processo de fermentação. Ela, além de ajudar a tampar essas brechinhas aqui, as leveduras dela, são substâncias propícias para a fermentação do cacau. Depois de secar naturalmente ao sol, as amêndoas são ensacadas e vão para uma cooperativa central. O produto é vendido para nichos de mercado na Europa, que pagam 2, às vezes até 3 vezes mais por esse cacau orgânico certificado e ajudam a melhorar a vida das famílias na região. Ganha um pouco a mais, né? Não estraga o meio ambiente, porque estragando o meio ambiente estraga a nossa saúde. A família da gente trabalha junto. Aqui, ó, é meu genro, minha nora. Ela aqui é parente dele, ele é meu filho. Não é preciso os filhos da gente ir embora lá para longe para se empregar. Isso é uma riqueza, né? Tá junto. A certificadora exige que o cultivo atenda a 3 critérios: que seja economicamente viável, ambientalmente correto
e socialmente justo. Não ter trabalho escravo, ter trabalhadores com carteira assinada ou ter parceiros agrícolas com contrato de trabalho, não ter criança no trabalho. Então são pré-requisitos e exigências que tem que ter dentro de um trabalho de certificação. Trabalho que, segundo o seu Raimundo, tem tudo para continuar crescendo no Pará. O cacau é uma cultura que se identifica bem com a questão ambiental. É fácil de se manejar de forma orgânica, então a nossa região tem um potencial enorme, né? Então nós vamos mostrar para nós mesmos que na Amazônia tem pessoas preocupadas com a Amazônia, que querem trabalhar de forma responsável, sem agredir o meio ambiente.